Tribunal de Justiça de Minas Gerais comemora 150 anos de criação e instalação. Vamos entrevistar personalidades do mundo jurídico que contribuíram para a consolidação da justiça em Minas Gerais. Hoje recebemos o desembargador aposentado Rony Oliveira. Tudo bem com o senhor, desembargador? Tudo bem. Um prazer tê-lo aqui com a gente. Agradeço a oportunidade de dar o meu modesto testemunho. Nesses 150 anos do TJMG, desses 150, né, o senhor faz parte de grande... Um terço, né? Bastante tempo, né? 50 anos, sabe? E vamos começar contando como é que começou a sua vida, então, no mundo jurídico. O senhor se formou por qual universidade, em qual ano, como foi? Bacharel em Direito pela UFMG, 10 de dezembro de 65. Na época eu era escrivão de polícia, concursado, pedi exoneração, evidentemente. Advoguei nos 3 anos no interior. Início de 69, fiz concurso para promotor de justiça. Iniciei a promotoria em Dom Joaquim, depois fui removido para Divino e fiz concurso para juiz de direito. E na mesma comarca do Divino eu passei de promotor para juiz de direito. O senhor é de qual cidade, nasceu onde? Natural de Lajinha, Minas Gerais, divisa com Espírito Santo. É bem longe, né? Zona da Mata Mineira, mais ou menos 375 quilômetros da capital. E o senhor se formou e começou advogando em qual cidade? Na terra natal, com a cara e com a coragem, que eu nunca havia estagiado, nunca havia praticado, sequer havia entrado num fórum. E 3 meses depois de formado, eu já estava fazendo júri, em fevereiro de 66. E fiquei 3 anos como advogado, mas não sabia cobrar honorário, o que é imperdoável, né? Então eu fiz concurso para promotor e foi uma longa trajetória nos grotões das Gerais. Eu aprendi muito com a sabedoria do povo mineiro. O senhor foi promotor em qual cidade? Primeiro Dom Joaquim, depois Divino. Mais de uma. E aí o senhor não continuou a carreira de promotor porque o senhor achava que tinha mais queda para ser um magistrado? Talvez por isso. Talvez pela vaidade de ser juiz, talvez pela incompetência de ser promotor, né? Mas eu me dei bem nas 3 trajetórias, tanto na advocacia, só não tive sucesso financeiro. Promotoria, eu era razoável. Como juiz, um eterno aprendiz, né? Como diria o Raul Seixas, né? Sim, e o senhor foi juiz em quais comarcas? Divino, depois ela foi extinta e eu pedi exoneração e assumi a Justiça Militar Estadual, 2 anos e meio. Mas depois eu pedi readmissão. Mesmo ganhando mais na capital, eu preferi recomeçar do zero no interior. Aí eu pedi exoneração, Auditoria Militar Estadual, recomecei a carreira em Apim, depois promoção para Conceição do Mato Dentro, depois Uriaé, depois Belo Horizonte como substituto, depois como titular. 26 de maio de 88 assumi como juiz do Tribunal de Alçada e 24 de agosto de 94 assumi a desembargadoria do Tribunal de Justiça. E aí, nessa trajetória, o senhor chegou a ser corregedor, né, como o senhor disse? Corregedor-geral de Justiça de 4 de outubro de 2004 a 4 de outubro de 2006. Quer dizer, o senhor tem uma história longa no tribunal, uma história longa no direito. Como a gente falou no início, o senhor, nesses 150 anos, tem uma contribuição muito grande, né? E só boas lembranças. Se eu estou escrevendo livro de memórias, e se eu pudesse adotar um nome que já foi adotado pelo cronista Álvaro Moreira, eu batizaria o meu livro de As Amargas Não. Eu não tenho testemunho amargo da magistratura. Só coisas boas. Só coisas boas. Inclusive quando eu errei.
tentando acertar. Eu fiz o melhor, mas não fui infalível, não. Nem o Papa o é, quanto menos eu, né? Mas foi muito bom, passei por diversas comarcas, sou cidadão honorário de 8. 8? Sou nome do Salão do Tribunal de Júri em 3 comarcas. Minha terra natal, onde ajudei, aliás, a inauguração pelo desembargador Paulo Tinoco. Então, Salão de Júri de Lajinha, minha terra natal, Divino e também Inhapim. E não tenho nenhum título encomendado. Todos foram espontâneos, porque eu passei pouco tempo em cada comarca. Mas eu vivi intensamente a minha atividade, tanto eu quanto a minha saudosa esposa, a gente participava de tudo. A gente não era aquele juiz inacessível. Eu nunca deixei de atender a ninguém do povo, porque o povo é que pagava o meu salário. Então o aprendizado foi muito grande. Em cada lugar eu me sentia protegido pelo próprio povo, porque eu tratava todo mundo com respeito e a recíproca era verdadeira. Eu era um juiz meio artesanal, talvez seja o motivo pelo qual me aposentei com o advento da informática, porque eu era incompetente demais para fazer rascunho e para digitar. Então eu prefiro improvisar. E eu me defino assim, um improvisador que deu certo. E então cada comarca tem um pedacinho especial no coração do senhor? Cada uma delas. Cada uma delas. E falamos aqui no início, né, o senhor contou um pouco aí da sua trajetória, né, da sua carreira. Se formou em Direito, advogou, foi promotor, era escrivão também da Polícia Civil, não é isso? Não, fui por 6 meses da cidade industrial. Isso, depois... Fazia plantões de 36 horas, 2º Distrito Policial, debaixo do viaduto Santa Teresa. Minha vida foi muito confortável, né? Mas de muito aprendizado. Isso. A polícia que eu aprendi, foi onde eu aprendi a redigir ofício, com objetividade. E aí, além de tudo isso, juiz, desembargador e também escritor. O senhor citou seu 3º livro agora aí. Fala um pouquinho dele pra gente. Quando eu ingressei na Faculdade de Direito, em 61, o Centro Acadêmico Afonso Pena distribuiu um questionário para cada um de nós, para que a gente dissesse o porquê da escolha do curso jurídico. Eu dei 3 respostas: para ser escritor, diplomata ou professor. Em momento algum, eu falei que era para ser advogado, promotor ou juiz, que foi o meu ganha-pão, né? Mas agora, depois de aposentado, eu resolvi cumprir a profecia lá e resolvi me tornar um escritor, ainda que não tenha leitor, né? Mas já lancei 3 livros de dezembro para cá. Em dezembro, comemorando 57 anos de formatura, eu lancei um livro intitulado Nos Tempos da Dita Branda. Já que não era ditadura, era branda, né? Falava de quê? Fala de quê, né? Eu falei daquela vivência na Faculdade de Direito, 61 a 65. Nós entramos na faculdade, logo depois renúncia de Jânio Quadros, aí nós tivemos que conviver com a repressão, com as tropas. O 2º livro fala de quê? O 2º é o meu tempo de colégio interno. Esse é mais pesado. Estudei no colégio evangélico, embora não seja. Minha avó era presbiteriana. Eu tive o privilégio de estudar no colégio interno dos 10 aos 17. Eu estou contando por debaixo dos panos, os bastidores também. E chegamos agora, então, no 3º livro, que fala sobre o quê? Esse é exclusivamente humorístico. Humorístico? Conta bastidores do tribunal, é isso? Por debaixo da toga, humor judiciário. Eu estou contando umas 100 historietas, mais de 80% verídicas eu presenciei. E estou mostrando esse lado bem humorado do Poder Judiciário. O que o senhor destacaria desse livro? Tem alguma história que o senhor pode contar para a gente aqui? Não, todas
todas são publicáveis. As impublicáveis eu cortei, né? E alguns casos eu tinha situado em outros estados da federação. Mas depois eu achei que não ficaria elegante. Então, nada que possa macular a honra da nossa instituição, mesmo porque eu me orgulho muito de ser juiz, começaria tudo de novo, mesmo com as dificuldades do caminho. Conta uma historinha pra gente do que está no livro, uma bem-humorada. Olha, nós tínhamos alguns desembargadores muito bem-humorados. Um é Lambert de Oliveira Santana, outro é Zé Domingos Ferreira Esteves, outro é Ney Paulinelli de Castro, outro é Marino da Costa Silva. O Marino morreu com 88 anos, era um juiz muito independente, e um juiz que decidia, que não embrulhava, e ele era um juiz também muito bem-humorado. Eu separei um capítulo só para ele, intitulei esse capítulo de Marinadas. Uma historieta dele é quando ele contratou a empregada doméstica por R$400, o salário da época. Na hora do pagamento, ela falou, não, está incompleto o salário. É 440. Só está devendo 40. Eu falei, mas eu combinei 400. Por que 440? Falei, 40 é o dízimo da minha igreja. Aí ele virou para a doméstica e falou, não, mas eu sou ateu, quem é evangélico é você. Você que tem que pagar o dízimo da sua igreja. Há outro caso muito interessante de um colega nosso que foi assaltado 3 vezes no mesmo lugar, na rua Grão Mogol. A terceira vez ele virou para o ladrão e falou, escuta, eu conheço o senhor de algum lugar. O senhor não me é estranho. Ele falou, claro que não. Eu sou o mesmo ladrão que assaltou o senhor nas 2 vezes anteriores. Então, há muitos casos assim, hilários, né? O senhor tem muitas histórias que aconteceram nesses 150 anos do TJMG. E, na opinião do senhor, o que representam esses 150 anos do tribunal? Olha, representa a estabilidade da democracia e o acesso do povo à justiça. O Poder Judiciário de Minas Gerais é um dos melhores do país, se não for o melhor. Mas nesses 150 anos o tribunal cresceu e se desenvolveu muito, né? Cresceu, melhorou. A partir da minha posse, foi um progresso extraordinário para os novos juízes, principalmente graças ao advento da escola judicial, que agora completou 45 anos. Quando eu assumi o exercício da judicatura, em 5 de novembro de 70, havia 2 pessoas no gabinete em que eu me empossei. O presidente do tribunal da época, que é o desembargador Faria e Souza, e um funcionário muito discreto do tribunal, doutor Laikowski Dolga. Assinei o livro, fui declarado empossado e não recebi nenhuma orientação sobre como praticar o dia a dia da magistratura. Então, se eu dei certo, é porque tinha algum aprendizado do balcão, da advocacia, da promotoria, da delegacia de polícia. Mas hoje, o juiz tem tudo para ser muito melhor do que eu fui. Eu não preciso errar tanto como eu errei, porque ele vai ter aulas práticas, teóricas na escola judicial e vai aurir da experiência de outros mais antigos. Então, no meu tempo, não havia essa lição de casa, não havia esse treinamento. De 45 anos para cá, tudo mudou para melhor. E a alegria do senhor de fazer parte dessa história é muito grande? Sim, porque, primeiro, um filho de um modesto comerciante do interior, eu consegui fazer a trajetória toda e cheguei aonde queria chegar e onde podia chegar. Deu inclusive aula, né? Foi professor também? Fui diretor de colégio com 27 anos, escola normal do interior. Licionei processo penal em 7 Lagoas,
Faculdade Monsenhor Messias. E Direito Civil, 3, Direito de Família, na PUC. Um dos arrependimentos. Eu não deveria ter deixado o magistério, porque eu gostava muito da aula, mas eu estava muito dividido. E na época o Tribunal de Alçada exigia tempo integral. Então, para não fazer duas coisas pela metade, eu optei apenas pela judicatura. Desembargador, eu agradeço muito pela entrevista, foi muito bom o senhor compartilhar com todos uma parte da sua carreira. Eu agradeço que o Tribunal de Justiça continue a crescer através dos seus dirigentes, seus juízes, o seu corpo de funcionários que é nota 1000. Eu faço um agradecimento especial à turma da Corregedoria. Foi um dos melhores momentos da minha carreira, 2 anos de corregedoria. Que o tribunal siga a sua trajetória, a atual direção está de parabéns, as coisas estão indo muito bem. Muito obrigado, desembargador. E assim terminamos a nossa entrevista com o desembargador aposentado Rony Oliveira em comemoração aos 150 anos de criação e instalação do TJMG.